E aí galera, beleza com vocês? Aqui quem tá falando é o Mavis e no vídeo de hoje eu vou falar sobre todos os Omnitrix presentes na série de Ben 10. Lembrando que esse daqui é um remake de um vídeo mais antigo que eu lancei há alguns meses, atualizando a lista para colocar novos Omnitrix que acabaram sendo revelados. Tanto que eu deixei vários de fora no outro vídeo, como por exemplo o reboot ou as novas AUs. Inclusive o vídeo de hoje vai ser apresentado junto com meu mano Ricardo Play. Se apresenta aí, irmão. Fala galera, Ricardo Play aqui, mais uma vez junto do meu parceiro Matt em mais um vídeo, só que dessa vez no canal dele. E hoje a gente junto irá apresentar para vocês todos os Omnitrix que apareceram na série de Ben 10. O link do meu canal, que é totalmente focado no universo Ben 10, curiosidades e tudo mais, estará aí na descrição desse vídeo aqui. E já que a gente tá aqui pra falar de todos os Omnitrix presentes na série de Ben 10, sem mais delongas, deixa o seu like, se inscreva no canal e também ativa o sininho, porque isso me ajuda pra caramba a continuar trazendo vídeo novo pro canal. E bora pro vídeo! Claro que sem dúvidas o primeiro seria o protótipo do Omnitrix, que viria a ser o todo de uma franquia incrível como é Ben 10, sendo o primeiro que ele acaba utilizando durante toda a série do clássico, com a sua forma de um relógio de pulso grandão, onde o Ben usou diversas transformações que já vinham com o relógio, como 4 braços ou até mesmo diamante, e até desbloqueou outros aliens no futuro, como o Frankenstrike ou o Feedback durante o período de tempo dos flashbacks de Omniverse, sendo um protótipo do que viria a ser a sua versão final, com várias falhas e erros, como ser fácil de quebrar ou retirar peças, ou até ter um sistema de segurança bem baixo para um relógio daquele calibre. E quem diria que após 5 anos com o Omnitrix estando inativo, ele sofreria uma recalibração vinda diretamente de Galvan Prime, virando um relógio de pulso mais fino e elegante. E diferente da sua versão pré-recalibrada, ou seja, a versão protótipa, aqui do núcleo dessa versão do Omnitrix surge um holograma da forma alienígena em pé que o portador deseja se transformar, ao invés apenas de somente a silhueta, como acontecia na série clássica de Ben 10. E agora com uma nova playlist de alienígenas que superam em muito os alienígenas que apareceram na série clássica. Ele nunca ficou desse jeito. Eu não conheço nenhum desses ETs. Mas a essa altura do campeonato, acho que esse aqui tá muito bom. Como podemos citar o primeiro alienígena que o Ben se transforma em força alienígena, que é o Fogo Fato, que é meio que uma mistura do Chama e do Cipó Selvagem, dois alienígenas que o Ben utilizava na sua infância, tendo poderes de gerar bolas de fogo por meio do gás metano que esse alienígena emite, e também o Fogo Fato conta com a capacidade de controlar plantas. E outro alien novo que esse Omnitrix recalibrado possui, que podemos citar, é o Alien X, que dispensa apresentações, não é mesmo? A raça absoluta além da consciência. Absoluta, além da consciência. Esse é o poder que beira a onipotência, capaz de superar uma forma suprema. Pensamento de hiperbélico. Ainda assim, na série de Força Alienígena, esse Omnitrix chegou a ter acesso a 1.905 amostras genéticas de alienígena. Destravado. Já está tudo destravado? Eu posso virar quantos ETs? 1.903 amostras genéticas disponíveis. E é justamente nessa série que tivemos o encontro de um galvaniano familiar, porém esquecido nas memórias do nosso garoto Tennyson. E quando o Albedo retornou em Batalha Final Parte 1, roubando o núcleo do Ultimatrix, ou mais comumente chamado hoje em dia Super Omnitrix do laboratório do Azimuth, um trabalho inacabado e com um núcleo de energia instável e incompleto, então ele descontinuou o projeto e armazenou em alta segurança. Mesmo assim, o Albedo ele roubou e estabilizou um núcleo, além dele superar o protótipo Omnitrix, adicionando a função evolutiva ao relógio, que é uma capacidade de evoluir os aliens para sua forma suprema, colocando eles em uma simulação de milhares e milhões de anos teóricos no pior cenário possível, dando habilidades novas e poderes que superam a sua forma base, que tornou esse aparelho superior em termos técnicos de combate ao Omnitrix recalibrado. Não só posso me transformar em tudo que você pode, mas também consigo evoluir a criatura para a forma mais poderosa. Já que o Eco Eco Supremo e o Enormossauro são incrivelmente roubados, tanto que o Eco Eco ele já poderia derrotar qualquer alien do Omnitrix e subjugou o Kevin com facilidade extrema. Quem aí não lembra dele falando fim Sônico? Fim Sônico! Mas
mas ainda assim ele era instável, ele nem sempre deu os aliens que o Ben queria ao longo da série e não conseguia restaurar DNA corrompido por falta de energia ou mesmo ele ter uma falha de segurança, tanto que o Inspetor 3 ele foi capaz de violar as medidas de segurança e até ativar o controle mestre e uma série de outros defeitos que eu falo melhor num vídeo totalmente reservado ao Super Omnitrix que tá aí no card se você quiser ver. Talvez esse relógio até superasse o definitivo caso o Azimuth tivesse terminado ele. Caso você queira saber como seria isso, o Ricardo ele tem um vídeo dedicado totalmente a esse assunto, onde ele supõe o cenário onde o Azimuth terminou o Super Omnitrix e onde o Albedo não tivesse roubado e ainda assim o Ben importando ele. E claro que não dá para esquecer do Unitrix, que é um núcleo semelhante ao Omnitrix, que é um dos protótipos de Omnitrix, que se auto-intitulou de Eunice. Ao contrário dos modelos futuros, o Unitrix ele se assemelha muito ao contentor em vez de um relógio, mas ele apresenta sim um amostrador de controle. Quando esse controlador é pressionado, ele se transforma na sua forma de ADN móvel e depois de obter DNA a partir de uma amostra genética, ou seja, qualquer coisa, humano até mesmo, ela basicamente virou uma prima da Gwen ou quase um clone. Olha que o menino Benio tentou pegar ela, hein? Sendo que o protótipo é capaz de armazenar DNA ao contrário do Omnitrix e do Ultimatrix. Mesmo assim, ela só pode conter uma amostra de DNA por vez e com isso ela consegue absorver por 10 minutos as habilidades dos animais e outras formas, sem alterar sua forma principal no processo. Mesmo assim, depois do Seaman ter atualizado ela recebeu acesso a um link de subespaço unidirecional para Primus, tendo acesso a upload de amostras de DNA diretamente de lá. Após os acontecimentos da última temporada no episódio O Inimigo, parte 2, tivemos o aparecimento do Omnitrix, que é o Omnitrix final, no qual o Azimuth começou a trabalhar desde que o Ben havia recebido o protótipo durante os eventos de Então Eram 10. Ele construiu e aperfeiçoou ele durante 6 longos anos, sendo mencionado pela primeira vez em Mapa do Infinito, onde ele planejou dar ao Ben, mas ele disse que não estava completo e muito menos que o Ben não estava pronto para usar, já que ele estava muito imaturo para empunhar o relógio. Mas no final de Supremacia, o Azimuth completou ele e finalmente deu ao Ben, porque ele considerou ele digno de empunhá-lo, logo depois de remover o então Ultimatrix. Da mesma forma dos outros, ele permite o usuário se transformar em vários aliens. Além disso, esse Omnitrix é perfeito, vindo com scanner de DNA, além de um recurso de troca rápida que permite o usuário se transformar em vários aliens, enquanto já está transformado com ou sem tocar no Omnitrix, permitindo que ele volte ao normal quando termina de usar a transformação, fazendo o Omnitrix não exceder o limite de tempo e dando possibilidade de se transformar de novo muito mais rápido e sem afetar o relógio ou o portador. Além do que, no aniversário de 18 anos do Ben, é dito que o Ben ganharia o controle mestre e sendo também o único Omnitrix sem depender da corrente Codon. Em vez disso, o DNA é armazenado dentro do Omnitrix, vindo com diversos aliens bloqueados no processo, como Astrodactyl, Scarábula, Vampiro, que depois ele acaba desbloqueando, né? E depois ele até toma acesso novamente ao feedback depois de reconciliar consigo mesmo. Assim, o Omnitrix ele desativou uma segurança que ele tinha feito por conta de proteger o usuário, né? Com isso, ele também tem uma trava de segurança que impediu o Ben de morrer de qualquer forma possível. Tanto que isso salvou ele de morrer pro Aniquilarg e salvou também todo o universo, selecionando o alien certo na situação certa. Mas depois de falar das versões do universo padrão e da linha do tempo convencional, no caso até o Omniverse, que tal a gente falar sobre as versões futuras do Omnitrix, as linhas do tempo alternativas e o futuro da linha principal sem ramificações? O Omnitrix é a possível versão do futuro do relógio protótipo mostrado na série clássica de Ben 10, usado pelo primeiro Ben 10.000 que apareceu na série. Esse relógio, diferente do restante citado anteriormente, ele é bem mais parecido com a sua versão original mostrada na série clássica, por teoricamente esse Ben 10.000 nunca ter retirado o seu Omnitrix protótipo, e por isso ao invés dele sofrer uma recalibração, ele com o passar do tempo foi se ajustando ao pulso desse Ben 10.000, cobrindo agora todo o antebraço dele como se fosse uma manopla. E esse Ben 10.000 tem acesso a mais de 10.000 transformações, tanto que ele até menciona no episódio que ele aparece que parou de contar depois de um tempo. Ei, como você chama aquele da água? É sabão? Cuspidor? Não são mascotes, não dou mais nomes a eles.
E como é confirmado pelo Dwayne McDuffie, essa versão alternativa do Ben começou a aprimorar suas formas alienígenas com nanotecnologia, todos agora sendo melhorados para aprimorar as suas habilidades únicas, como por exemplo o visor do XLR-8, que aprimorado pela nanotecnologia é capaz de analisar qualquer tipo de tecnologia que um oponente esteja utilizando. E esse Ben tem acesso ao controle mestre, já que ele pode ter descoberto quase todos, ou se não todos os segredos do Omnitrix, sendo algo até bem exclusivo de qualquer versão do Ben 10.000 que apareceu na série, pelo fato de que o nosso Ben original dos 10 aos 16 anos de idade nunca teve acesso a todo o poder do controle mestre, nas poucas vezes que ele chegou a utilizar esse modo do Omnitrix em algumas ocasiões importantes. Você não me contou os segredos do relógio. Como não voltar a ser o Ben? Acredite, você vai querer ser o Ben. Obrigado por me fazer entender. Olha só, leva isto. Um dos meus favoritos e um dos mais poderosos e controversos, o Omnimatrix Supremo, que é um Omnitrix usado pela versão do futuro de supremacia do Ben, mesmo que ele seja somente um Omnitrix com função evolutiva, provavelmente uma melhora do Ultimatrix, ele tem uma aparência do protótipo recalibrado, sendo um Omnitrix com as mesmas funções dos outros, mas diferente dos outros, ele transforma o usuário sem transformar. Sim, ele faz com que o portador ganhe poderes de aliens, mas sem adquirir a sua fisionomia. Sim, só sua fisiologia, como força, poder, habilidade, ele fica grandão. Como ele vira o Enormossauro lá e fica muito maior e cheio, ganhando força e resistência comparados. Além disso, ele com controle mestre conseguiu desbloquear a sua melhor versão possível, o Ben definitivo, ou seja, um ápice de um humano, sendo sem dúvidas um dos Bens mais poderosos já apresentados em futuros alternativos. E terminando as versões dos Omnitrix dos possíveis futuros do Ben, temos agora o principal futuro do Ben, e que até o momento pode ser considerado o real futuro do Ben, que é o Ben 10.000 mostrado na série de Omniverse, ele que possui o famoso Bill Omnitrix, esse relógio que é um dos mais diferentes mostrado na franquia Ben 10, já que aqui esse Ben 10.000 desenvolveu um sistema de braceletes em um momento de iluminação, pois para aqueles que não se lembram ou mesmo não sabem, esse Ben 10.000 perdeu a sua felicidade depois dos 20 anos. Entretanto, em algum momento tudo isso mudou, já que ele utilizou seus alienígenas mais inteligentes para desenvolver um novo relógio, chamado de Bill Omnitrix. Dois Omnitrix que estão interligados entre si, permitindo assim que o seu usuário realize fusões de formas alienígenas. E é bom ressaltar que essas fusões realizadas pelo Ben 10.000 não são armazenadas no Bill Omnitrix, mas são criadas no momento em que ele se transforma, como mostrar as principais fusões vistas na série de Omniverse, como o Enormossauro com 4 braços, a união dos dois alienígenas mais fortes e favoritos do Ben, já que ele age no instinto da força bruta. Também tem a fusão mais bonita mostrada na série de Omniverse, que é o Atômico X, e outras infinitas possibilidades de fusões que esse Ben 10.000 pode realizar por meio do seu Omnitrix. Mas ele também pode utilizar apenas uma manopla para se transformar em uma única forma alienígena, como normalmente o Ben original consegue fazer. E mesmo o Azimuth desse possível futuro do Ben tem achado o Omnitrix algo bobo, ele ficou aliviado por ver que esse Ben começou a se divertir novamente utilizando as formas alienígenas depois de muito tempo. Além desse Omnitrix ser bem completo, tendo todas as funções de um Omnitrix normal, como o controle por voz para se transformar, ou a função do Omnitrix definitivo do Ben original de se destransformar quando ele recebe algum dano muito forte. É bom comentar algumas coisas interessantes sobre esse Omnitrix. É que todas as fusões realizadas com o DNA do gigante se tornam menores do que o gigante original, a menos que o gigante seja fundido com algo do mesmo tamanho dele ou maior. Outro ponto interessante que devemos comentar é que todas as fusões envolvendo o DNA do Alien X são tão perigosas quanto o próprio Alien X. No entanto, essas fusões são mais fracas do que um Sapiens Celestial puro, porque a natureza do Bill Omnitrix é realizar fusões diluindo o DNA do Alien X. E o presente do Ben 10.000 pro aniversário de 10 anos do seu filho Ken, uma duplicata do Omnitrix original que é idêntico ao protótipo em aparência antes da sua recalibração. Mesmo que o Ken ele tivesse a esperança de ganhar e experimentar logo de cara os 10.000 alienígenas do seu pai, ele ficou muito desapontado depois de saber que o Ben só adicionou 10 aliens, da mesma forma que ele tinha quando ele era criança. Puxa, isso aqui é muito maneiro! Qual dos 10.000 alienígenas eu tento primeiro? Qual dos 10 alienígenas? Eu comecei com 10, você também vai. Agora deixa eu ver.
4 braços, com certeza. Um grandão, atômico, show! Na verdade, eu já baixei 10 pra você, filho. Não vou nem escolher? Mais ainda por ele não poder escolher os aliens que ele ganharia e só ter alguns pra fugir de lutas, como XLR-8, Cepó Selvagem e até Massa Cinzenta. Alguns dos clássicos, XLR-8 e Insectoid. Assim você pode fugir se a chapa esquentar. Alguns dos clássicos e outros adicionais. Tem também Cipó Selvagem, Clone, Chocante, Cuspidor, Cobra e Arial. Além disso, ele usou da sua inteligência, usando Massa Cinzenta para hackear o Omnitrix e também remover o limitador do relógio, podendo se transformar e alternar entre as formas e permanecer transformado por um tempo indefinido. Se você quiser saber aí como funciona basicamente o relógio do Ken e também as diferenças dele pro Omnitrix principal lá do clássico, tem um vídeo que o Ricardo fez especialmente para isso, que eu participo inclusive dele. Se você quiser, vai lá no canal dele porque tá lá e você pode assistir. E terminando aqui com os Omnitrix de futuros alternativos, a gente entra aqui em realidades alternativas, nas quais trazem um conceito mais amplo de Omnitrixes diferentes ou mesmo que implementam novas funções do relógio. O B23 da Dimensão 23 tem um Omnitrix bem diferente. Esse Omnitrix que esse B utiliza parece muito com o relógio clássico do B original, mas com as suas principais colorações de cor azul. E como todo o resto da dimensão desse B alternativo, além dessa cor azulada que o Omnitrix dele possui, esse Omnitrix do B23 possui algumas partes de cor dourada, que representa até então a arrogância e a soberba desse Ben Tennyson alternativo. O relógio do herói, assim titulado pelo B23, permite a ele com que ele se transforme em vários alienígenas, mas aqui a seleção de grupos de alien é de 23, tendo esse B alternativo acesso ao recurso de troca rápida de transformação. Uma coisa que o Omnitrix protótipo do B original até então não possuía. E também o relógio do herói desse B alternativo também pode fazer ele mudar de forma enquanto estiver transformado em uma forma alienígena. E algumas coisas interessantes que podemos falar do relógio desse B alternativo é que, diferente dos relógios clássicos, versões da forma alienígena do Alien X e a Raia Jato ainda não estão desbloqueados no relógio desse B alternativo. Porém, o relógio desse B alternativo tem acesso à maior parte dos alienígenas que o B original apresentou na série de Omniverse. Uma coisa que quando o B era criança entre seus 10 e 11 anos de idade, ele não tinha tanto acesso a novas formas alienígenas assim. E algum desses aliens que esse B alternativo pode ter acesso é o Feedback e entre outros apresentados somente na série de Omniverse. Próximo, o relógio do Ben negativo, que também apareceu em Omniverse, sendo uma versão negativa do que seria a segunda versão apresentada do Omnitrix, um protótipo do Omnitrix definitivo, com um conjunto de cores mais sombrio em cinza, escuro e preto, tendo todos os recursos do Omnitrix, incluindo troca rápida, sem nem ter mais ou nem por menos, contendo a maioria, se não todos os aliens que estão presentes no Omnitrix do Ben Prime, incluindo das séries clássicas como o Gosma, Atômico, Wrath e até alguns pontos curiosos pra falar, já que certa parte a gente não sabe se ele tem o DNA do Feedback, por exemplo, ou mesmo se ele nomeou os seus aliens de forma diferente do Ben Prime. E todos os seus nomes que os escritores deram pra eles foram como paródias de coisas tristes, como Apático X ou Distopia. E também ele contém um alien não oficial, mas que o Daryl criou um tempo depois do fim da série, o Darkness, com o poder de sombra. Mesmo que a gente não saiba os reais poderes dele, a gente sabe que eles seriam semelhantes aos da Ravenna e também Obsidian da DC Comics, ou mesmo como o manto da Marvel, algo bem roubado de se dizer. Talvez o Omnitrix menos seguro para o seu portador, que foi nos apresentado na série de Ben 10 Omniverse, é o Zombitrix, que é a versão do Omnitrix do Benzarro. Esse relógio desse B alternativo está preso ao corpo dele por meio de uma fivela preta localizada na camisa de força que o Benzarro está utilizando. Algo curioso é que o Omnitrix dele não está embutido no corpo dele, como normalmente deveria ser. Ou seja, só por esse detalhe, tudo indica que o relógio dele pode ser facilmente retirado da sua posse. Possivelmente esse B-Zumbi foi fruto de algum erro contra o Zomboso ou alguma epidemia parecida com a maldição que vimos no último episódio da série de Omniverse, em que é mostrado George Washington combatendo um zumbi no seu tempo. Esse relógio, que é o Zombitrix, tem um acesso maior à maior parte dos alienígenas que o B original demonstrou utilizando seu Omnitrix. Porém, não podemos confirmar se ele tem acesso à transformação do condutoide, que é o Feedback. Por a gente não tem nenhuma confirmação relacionada a isso. E é um ponto até que bem curioso para a gente saber um pouco mais da linha do tempo desse Ben 10. E por essa versão alternativa do Ben nos apresentar uma aparência de morto-vivo, muito semelhante a um zumbi, todas as transformações desse B alternativo, fora as do sistema Eno, vão adquirir uma aparência bem zumbificada, semelhante à do seu portador.
Numa linha do tempo estilo Mad Max, a gente teve o Relógio do Poder, que é uma versão do Omnitrix definitivo, mas com umas cores diferentes e um visual meio punk, meio Mad Max, sabe, do bem daquele universo, tendo todos os recursos do relógio original com todos os aliens do Ben Prime, tanto que ele mostrou o Gigante, NRG e Wrath, além de que ele não contém o DNA do Condutoide e também é possível nunca ter visitado Enertrancel, então ele também não tem o DNA do Vampyro. Agora falando de um Omnitrix que não conta muito como uma das versões alternativas do multiverso do Ben, mas sim como um relógio de um tipo de dimensão diferente, é a réplica Nanite do Ultimatrix do Ben, que foi criado pelo Alpha com base na tecnologia do relógio, que se manteve com visual clássico, mas alimentado pelos nanites corrompidos do Alpha, que permitia a esse personagem com que eles se transformassem em versões Evo das formas alienígenas do banco de dados original do Super Omnitrix, só que com mutações muito absurdas dos aliens originais do relógio, como até colocando novos poderes e habilidades nas formas alienígenas do Ben, como por exemplo o que foi mostrado naquele episódio, um chicote do Chama. E essa cópia do Ultimatrix criada pelo Alpha tem acesso ao recurso de mudança rápida. Recurso esse que foi demonstrado pelo Alpha, que trocava de forma apenas apertando no símbolo do seu relógio. Uma realidade bem distante e bem esquisita até, a gente teve uma apresentação de um Omnitrix e de uma linha do tempo diferente, onde o Ardit ele comprou do Azimuth, que vendeu para cobrir dívidas que ele tinha arcado com jogos, tendo acesso total ao controle mestre. Para mim, um dos mais criativos de todos, o Nemetrix, que é uma versão Knoff do Omnitrix que foi criado a partir do primeiro Omnitrix, criado para armazenar ali espécies predadoras dos aliens do Omnitrix, sendo o principal counter do relógio, já que ele tem a capacidade de transformar todo mundo que usa em seres não sapientes, diferente dos seres sapientes armazenados no Omnitrix. Uma avaria é que ele não tem recurso de captura nenhuma Galvan Prime para capturar DNA por toda a galáxia. Por isso mesmo, um dos planos do malware Ipsiscobus foi contratar o Kyber, que caçou inúmeras amostras de DNA de predadores para colocar no dispositivo, junto com posteriormente a forma evolutiva que foi implementada pelo Albedo na parceria dele com Kyber. Alguns exemplos de aliens são o Crabdozer, que é o predador do Chama, muito poderoso, ele é tipo todo feito de rochas, o Panunciano, que preda o Splinhos, que é a espécie lá do Eden, que também é muito poderoso e inclusive deu um trabalho gigantesco pro bem, o Tiranópode, que caça o Enormossauro no café da manhã, sendo gigante, tendo teias para prender o Enormossauro e muito poderoso, e vários outros diversos. Tem predador até, mano, não tem muito predador, mas ele também é muito desastrudo na maioria dos casos, principalmente com a desvantagem que o usuário do Omnitrix, em comparativo, tem sapiência e consegue planejar e até usar as transformações de formas inteligentes para conseguir counterar os próprios counters que são os predadores, como foi o uso dele com o Armato, que ele até conseguiu descobrir a fraqueza do seu predador natural, que é na boca. Fora isso, a gente consegue ver uma disparidade gigantesca entre os predadores e as suas presas. Por exemplo, o Tiranópode ele é muito mais forte, muito maior, ele é muito mais poderoso que o Enormossauro. Também lá tem outros predadores que não foram apresentados no Nemetrix, mas poderiam ser implementados, como também os predadores lá dos macacos aranhas, que é o tubarão de raiz. E que tal a gente dar uma passada bem rápida no reboot, que mesmo que você não goste da série rebootada, tem uns Omnitrix que valem a pena falar porque tem poderes interessantes e funções com design incríveis. Começando aqui pelo primeiro Omnitrix apresentado no reboot, que foi criado pelo Azimuth como todas as outras versões. E ele também foi assistido por um brilhante quimera Sugeneres chamado Vilgax. Essa versão teve diversos visuais diferentes, mas os principais são esses que vão estar aparecendo na tela da primeira até a última temporada. Da mesma forma que os outros, ele contém DNA de milhões de amostras de toda a galáxia e o universo. Apenas 10 dessas amostras de DNA podem estar disponíveis a qualquer momento, já que apenas 10 podem ser carregadas no compartimento de carga do Omnitrix, a menos que a configuração para permitir mais de 10 seja alterada. E diferente das versões anteriormente apresentadas, essa daqui acaba tendo alguns aprimoramentos através das temporadas. Primeiro, por um mau funcionamento pelo upgrade, o Omnitrix ele transformava o Ben em versões Omni-Enchanted dos aliens, que através do uso de formas baseadas em energia como Shock Rock, que é um alien com poderes de energia, ele consegue criar coisas a partir disso. Depois dessa função ser retirada, a gente teve a aquisição da chave de acesso
do Omnitrix, que forneceu armaduras Omni-Kicks, que são ativadas de uma forma parecida dos Supremos, acabando ganhando armaduras Omni-Kicks, já que os trajes blindados e robóticos que eles acabam ganhando aumentam as habilidades naturais. O Omnitrix ele fornece os seus aliens armaduras também Omni-Naut em alguns casos. Ao torcer os símbolos em seu corpus mais 90 graus, as formas aliens elas terão sua armadura Omni-Kicks reformatadas em trajes robóticos especiais que permitem sobreviver no vácuo do espaço ou até na água, dependendo do cenário. E por último, aprimoramento que tivemos foi apresentado quando alguém passa pelos potes de DNA presentes dentro do Omnitrix, se tornando assim uma fusão de aliens meio errada, mas ainda assim poderosa, que cria fusões. Inclusive, outra coisa que é legal dizer é que existem aliens nesse Omnitrix que teoricamente não estariam caso fosse parecido com o clássico, como por exemplo o Enormossauro, Rat e também a Raia-Jato e Gosma. Inclusive, por um certo momento, o DNA de Chimeras Generis, que é a espécie do DNA, também foi usado pelo Ben. Diferente lá no clássico, que esse DNA foi bloqueado depois do incidente com o Vilgax, como uma versão alternativa ao Omnitrix que tentou replicar o relógio original, sendo um projeto do Vilgax, mas acabou também servindo especialmente ao Kevin no reboot, e algumas mecânicas bem legais, já que ele acabou servindo no Kevin e com uma aparência meio de uma réplica improvisada mesmo, já que no primeiro modelo do Omnitrix ele serviu ali com alça, com alguns detalhes de metal, já que ele fez no quintal de casa, cara. Esse relógio ele é um dispositivo que altera o DNA, assim como o Omnitrix, só de um alien contaminado e fundindo, para que ele se torne um híbrido monstruoso e mutante de qualquer alien do Omnitrix. Exceção essa ao alien que é um tipo de Wrath chamado Bass-Moth, e diferente das suas versões homólogas normais, esses aliens eles têm habilidades especiais que os bem normal não tem, como matéria escura que consegue secretar um líquido lá, mano, do cérebro, que consegue endurecer para formar armas para se utilizar ou até prender pessoas. Em contrapartida, o Omnitrix ele não possui mais de 11 aliens, diferente dos inúmeros aliens organizados em conjuntos de 10 do Omnitrix. Mesmo que no futuro, lá do Ben 10.000, o Kevin ele tenha conseguido acessar alguns novos aliens e ter ficado preso na forma de um Mongoraptor, que é um Enormossauro só que versão Velociraptor. Por último, dos Omnitrix do reboot, a gente teve uma versão do futuro do Omnitrix do reboot. Parece que depois de tanto tempo, o Omnitrix ele cresceu junto com o Tennyson, parecendo uma manopla fundida ao seu braço da mesma forma que sua versão do universo 27998.3, ou seja, a sua contraparte temporal, carregando antes de se transformar, já que diferente disso, ele precisa de uma fonte de energia diferente, chamadas baterias de fóton para funcionar direito. Mesmo que esse Ben também possa apresentar várias avarias, sendo bem mais fraco que os outros Omnitrix dos Bens futuros, ele não conseguia se transformar imediatamente no mesmo instante, tendo um tempo para a transformação ocorrer, não era instantâneo, tanto que o Ben 10.000 ele até teve que recuperar o fôlego durante a transformação para continuar se transformando no macaco-aranha, ou mesmo não funcionar direito da forma que deveria quando a saúde do usuário tá com problemas, sendo transferido diretamente esses problemas para os aliens, como ansiedade, falta de força, e mano, é ruim. É ruim. Existem alguns Omnitrix que não são oficiais, mas valem a citação nesse vídeo. Tanto que eu vou dar espaço aqui para algumas versões de desenhos e também falar sobre algumas AUs que tomaram os holofotes nas últimas semanas. O Omnitrix criado pelo Azimuth com ideias controversas sobre o extermínio de raças de um universo onde ele era mau e criou uma ferramenta de destruição e conquistamento em massa. Esse relógio ali tem uma aparência mais inacabada, feito às pressas e com cabos orgânicos saindo dele. O Omnitrix ele tem um sistema de segurança baseado em proximidade. Quando alguém se aproxima muito, o relógio se ativa automaticamente e o usuário é transformado com um processo horripilante. Os seus órgãos e seu corpo inteiro sendo destroçado e reconstruído, seus ossos se quebram, seus órgãos explodem e ainda por cima o portador não tem controle nenhum sobre as suas ações, só conseguindo ver como se fosse um espelho, sendo uma arma de destruição em massa que mata tudo. E tem aliens com visuais legais e assustadores como o XLR8 que parece mais bípede, ou mesmo o Chama com uma aparência mais bizarra
bizarra, com todos os visuais meio creep, sabe? Enfim, esse aqui foi um dos mais relevantes na comunidade dos últimos tempos. E o Shactrix, que eu não vou nem comentar muito, porque esse aqui é o pior de tudo. Basicamente, ele traz o conceito de salvar as espécies de uma forma diferente, fazendo bem ativar e escolher um alien, fazer ele ser spawnado ali em uma versão feminina na frente do menino Benio, podendo proteger e ser usado em combate ou mesmo pra fazer aquilo. Sim, aquilo. Enfim, até tem algumas aplicações da hora, como por exemplo o 4 braços, que nessa versão feminina seria muito mais forte que o normal, né? Porque ele já é o ápice da espécie e ainda assim o ápice da espécie feminino, já que as fêmeas são bem mais fortes do que os machos. Cara, não tem muito o que falar. Há algumas participações especiais e aparições em desenhos da Cartoon, como o próprio Magic, o Franklin utilizou o Omnitrix em alguns marcos históricos e foi algo muito engraçado. Ele se transformou em vários aliens. A gente também teve a Animalu, que virou todos os clássicos e até mesmo em vilanesco, com o Vilgax usando uma cópia do relógio que foi roubada lá pelo doutor. Galera, esse vídeo demorou muito pra ficar pronto, por isso que eu coloquei tudo de melhor e mais roteirizado possível pra ficar incrível pra vocês. Então, como ajuda aqui pro esforço que eu fiz e também pro esforço que o Ricardo fez, porque ele gravou comigo, me ajudou, mete um dedo no like e também clica no inscreva-se pra ajudar o canal a chegar nos 10k e bater a meta mensal, sem esquecer de comentar aí embaixo, nem que seja uma palavrinha batata, por exemplo. Sem mais enrolação, eu agradeço a todos. Falou! Tchau e fui!